Mas, Valquíria, falar de fé é fácil para quem tem fé. Eu não tenho fé, eu não sei, eu não acredito que Deus esteja me ouvindo. Aí, sinceramente, fica difícil. Então, você primeiro tem que se convencer de que Deus está te ouvindo, de que Deus conhece o seu coração e que só Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa desse mundo. Não importa se ele é um pequenininho ou se ele tem um posto grandão. Só Deus pode mudar o coração do homem. Uma vez uma amiga minha falou, ela tinha um marido muito difícil. Falei, ora Deus, vamos orar, vamos colocar ele na presença de Deus, ele vai mudar. Ela falou para mim, Valquíria, com ele nem Deus. Aí eu, sinceramente, naquele dia eu pensei, realmente, ela não vai ganhar essa batalha. Porque se ela já declarou que com o marido dela nem Deus, ela colocou o marido dela num patamar muito maior do que Deus. Porque o meu Deus, o Deus que eu acredito, ele dobra ela, dobra o marido dela, dobra os filhos dela, dobra qualquer um. Quando você se conscientiza desse poder de Deus, ele sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Ora, você tem que ter essa consciência. Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onisciente porque ele sabe de todas as coisas e ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Então a fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Acreditar no que a gente vê é fácil, né? Muitas vezes a gente coloca a nossa fé na nossa força, do nosso braço. O difícil é você confiar naquilo que você não vê. É você saber que o seu braço não tem força para fazer, que você não tem condições de convencer, que você não tem argumentos para ganhar aquela briga, que você não tem palavras para convencer aquela pessoa, mas que o seu Deus, através da sua oração, pode fazer, pode mudar esse cenário. Uma vez um vizinho meu colocou na porta que dividia o nosso apartamento, a minha porta da sala aqui, aquela parede desta largurinha e a porta da sala dele aqui. 2 apartamentos por andar. Isso eu conto também lá no meu Instagram, onde eu conto como Deus responde as minhas orações. Ele colocou um quadro da religião dele. E eu olhei aquilo e fiquei assustada, porque ele poderia ter colocado na parede dele. Era minha parede aqui, a parede dele aqui. E as 2 portas aqui. Por que ele não colocou aqui na parede dele? Me incomodaria? Muito, mas eu não teria direito de falar nada. Estava na parede da casa dele. Quando ele colocou aqui, entre a minha porta e a dele, me incomodou muito mais. E um amigo querido, um vizinho muito bacana. Era só o meu apartamento e o dele no andar. Eu poderia ter chamado, ele até ouviu quando ele me chamou na minha casa, eu poderia ter falado, poxa vizinho, mas não, eu preferi perder a guerra. Eu fechei a porta, ele saiu e eu fui falar com quem poderia resolver. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Fale com quem pode resolver para você. Eu poderia falar com ele? Poderia. Poderia dar um mal-estar, um mal-entendido, um desconforto, mas eu não falei na hora. Eu preferi me calar e falar com quem de direito. Quando você chega num banco que o caixa não consegue te atender, você fala, eu preciso falar com o gerente. E eu fui direto, comigo eu vou direto lá na diretoria. E eu falei, entrei na mesma hora que eu fechei a porta, eu falei, Senhor, só falo com fé, com certeza, porque eu acho que a fé é isso, é você ter a certeza. Eu falei, Senhor, o Senhor pode mudar essa situação. Pai, toca no coração dele, incomoda, Senhor. Aquela parede também é da minha casa. Senhor, por favor, resolve essa questão. E na mesma hora ele desceu, eu entrei, orei. E quando a minha filha tinha saído com ele, quando a minha filha voltou, ela falou assim, mãe, ele pediu para te pedir desculpas porque ele colocou o quadro ali, mas ele não se ligou que a senhora tem a sua religião, né?
a senhora tem a sua religião e que a senhora não gosta desse tipo de quadro, mas que ele já tirou. Aí é a hora que eu faço assim para Deus, como eu falei para vocês, ó. Lindo, papai do céu lindo. Ou seja, é prova de que Deus está te ouvindo. Se a gente aprender a depender de Deus, a ser dependente da vontade dele, a gente vai ter uma vida muito melhor. Ter fé é você colocar a mão para receber o que Deus tem para te dar. É você acreditar que Ele tem o melhor para te dar e que Ele pode fazer o melhor pela sua vida. Em 1 Coríntios diz que é para a gente não confiar na nossa sabedoria. Que quem se acha muito sábio, que se faça como louco para ser sábio. E eu interpreto isso da seguinte forma: a gente precisa ser meio doidinho, meio louco mesmo para ter tanta fé. Tudo é possível ao que crê. Então, quando eu peço a Deus um ônibus para eu vir sentado no horário de pico, num ponto de ônibus lotado, isso aí é não ser sábio. Sábio é o quê? É lógico que eu vou em pé, porque o ponto está lotado, está todo mundo voltando para casa. Mas quando você anda na contramão, você mostra para Deus que você sabe que Ele pode mudar a situação da sua vida, independente da situação que você esteja vivendo. Aí você está mostrando para Ele que você não tem sabedoria nenhuma, que a sua sabedoria está nele, que você depende dele. E essa história eu conto também no meu Instagram. Eu num bairro comercial, no horário de pico, onde eu orei e comecei a falar em voz alta: Senhor, manda um ônibus especial, Senhor, manda um ônibus especial, Senhor, eu tô cansada. Eu queria muito ir sentada. E as pessoas que estavam comigo achando que eu estava doida. Não tá vendo que isso não vai acontecer? Vai lá no meu Instagram e veja com os detalhes como eu conto o que aconteceu. O ônibus, não veio um ônibus com lugar para eu sentar, não. Veio, e olha que eu poderia ter ouvido as mentirinhas do inimigo. Porque ele podia falar assim para mim: você quer ir sentada? Você veio passear? Olha quanta gente que veio trabalhar. Olha quanta gente que está mais cansada do que você e que merece ir sentada. É você mesmo que quer ir sentada? Mas eu não ouvi, nem pensei. Eu pensei nisso agora. Eu simplesmente, se eu creio, por que as outras pessoas que estão cansadas, por que as outras pessoas que estão trabalhando não entregaram isso para Deus? Não falaram: Senhor, eu estou cansado, o Senhor sabe que horas que eu fui dormir, o Senhor sabe como foi o meu dia de trabalho. Pai, prepara um lugar para eu sentar, deixa eu parar do lado daquela pessoa que vai descer no próximo ponto. Pai, reserva um lugar para mim dentro desse ônibus, por favor, eu estou com as minhas pernas doendo. Por que não apresenta isso para Deus? É isso que a gente tem que aprender a fazer. É mostrar para Deus que acredita que Ele pode mudar todas as situações. Nesse dia eu falei: Senhor, eu queria tanto um ônibus especial. Ai meu Deus, manda um ônibus especial, por favor. E toda hora eu falava. Simplesmente veio um ônibus escrito especial. Não veio um ônibus com lugar. Deus mostrou que ouviu o meu clamor, a minha oração. E veio escrito um ônibus especial, porque estava com defeito na máquina de cartão. Ele parou na minha frente. E eu perguntei: moço, pode entrar? Ele falou: tá com defeito, mas tenta aí. É no dinheiro. Eu paguei no dinheiro e as outras pessoas passaram no cartão e não teve defeito. Não tinha ninguém dentro daquele ônibus. E eu entrei com a minha mãe, com a minha irmã, todo mundo sentou. Que elas estavam falando para mim: você não tá vendo que não vai dar certo? Deus deu a bênção para mim, que se estendeu a elas. Vê os detalhes lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver quantas vezes que eu orei e Deus respondeu a minha oração. Tem hora que a gente está mais forte, tem hora que a gente está mais fraco, tem situações que a gente não consegue profetizar, tem hora que você acredita que aquilo ali é difícil, que você não merece, tem horas que você escuta as mentirinhas. Acontece comigo também. Eu falo aqui, mas eu mesma me edifico desse vídeo que eu estou gravando para você. Quantas vezes eu fico ouvindo e me alimentando disso, falando: realmente, naquela situação assim, ali eu não agi dessa forma. Então, eu mesmo me alimento. E a gente acreditar, a gente exercitar todo dia, apresentar para Deus, seja a causa pequena, seja a causa grande.
Se você não tem fé para colocar uma causa grande nas mãos de Deus, coloca essa causa pequena, sabe? Coloca essa causa pequena. Exemplos miúdos, coloca aqui o que você colocaria nas mãos de Deus, qual é a oração que você poderia fazer para que Deus pudesse te dar respostas. Ele vai te responder, ele vai te dar sinais. Não se importe com as outras pessoas que estão ao seu lado, não se importe, ou ore em silêncio, já que tem um monte de gente. Eu gosto de orar em voz alta mesmo, é que para quem está do meu lado ouvir, para depois a fé dele ser edificada. Ontem eu fui ao médico com meu marido e estávamos pedindo um carro de aplicativo. Ninguém aceitava porque era muito longe e estava dando um valor muito pequeno. E aí veio aquela voz no meu ouvido, a gente já em cima da hora, veio aquela mentirinha no meu ouvido. Vai ser difícil alguém aceitar fazer essa corrida tão longa por um preço tão curto. Na hora eu já identifiquei. Falei, mentira, mentira. Senhor, o Senhor pode, meu Pai. Deixa essa corrida cair para algum motorista que esteja indo para casa, que esteja indo para esse lugar, porque aí ele vai aceitar, é vantagem, ele já vai para lá, ele aceita a corrida. Não deu muito tempo, a corrida foi aceita, nós entramos no carro e eu comentei, sim. Só que eu falei em voz alta. Meu marido ouviu. Entramos no carro, eu nem lembrava que tinha orado. E eu comentei, poxa, ainda bem que o senhor aceitou, porque a gente já está em cima da hora. Que hora está dando aí que a gente vai chegar lá no local? Aí ele falou o horário e falou, por que estavam cancelando muito? Eu falei, estavam cancelando demais. Ele falou, é por causa da distância. Mas eu vou ser sincero com a senhora, eu só aceitei essa corrida porque eu tô indo embora para casa. Meu marido olha pra minha cara assim e eu falei, eita Deus, foi exatamente essa oração que eu fiz. Aí eu já comecei a falar com ele, ele falou, realmente Deus ouve as nossas orações. E aí fomos falando ali de Deus, uma pessoa abençoada, graças a Deus, um papo gostoso até lá. Mas foi um detalhe pequenininho. Eu podia ter ficado falando que agora, por que a gente não saiu mais cedo? Por que a gente se atrasou? Por que ninguém vai aceitar? Por quê? Por quê? Por quê? Não, eu simplesmente entreguei para Deus e pedi, Senhor, coloca aí alguém para esse aplicativo, essa corrida tocar no aplicativo de alguém que esteja voltando para casa. A gente precisa saber o que pedir, sabe? Começar a ver soluções e não ver os problemas. Quando a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, ele fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a esse monte que saia daqui e vá para lá, ele sairá. Outro dia eu ouvi, esse monte, a gente imagina um monte, mas outro dia eu ouvi, vamos dizer, com a fé do tamanho do grão de mostarda, vamos dizer esse monte de problema que saia daqui e vá para lá, para esse monte de angústia que está no teu peito que saia daqui e vá para lá, para esse monte de dívida que está na sua vida que saia daqui e suma para nunca mais voltar, para esse monte de calúnia que estão fazendo sobre você, para que sejam resolvidas com a fé. Diga a esse monte de coisas que está afligindo o seu relacionamento, que está atingindo a sua vida, que está tirando a sua paz, que está te dando medo do amanhã. Profetiza, fala, tenha fé e manda esse monte de insegurança embora da sua vida. Fala hoje, fala amanhã, fala depois de amanhã. Ora com fé e acredite que Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe o que você está orando antes de você orar, o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, se Ele sabe o que você está sentindo, se é a falta de fé que você está sentindo, não, eu não consigo. Aí já é você com a sua mente. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está comigo, me dá um sinal. Eu costumo pedir sinais a Deus.
E esse sinal do carro de aplicativo foi um. Deus me deu um sinal de que Ele ouve as minhas orações. Então, que esse vídeo de hoje seja para isso, para você aprender a orar, a colocar Deus em todas as áreas da sua vida. Que você ore por problemas pequenos e por problemas grandes. Não importa, eu acredito num Deus que não se importa se você está chamando Ele para resolver uma garrafa que está ali, ó, apertada, que não quer abrir, e você precisa abrir aquela garrafa. Deus vai ficar feliz de você ter chamado Ele para resolver esse probleminha. Olha, minha filha quer estar comigo o tempo inteiro. Senhor, abre aqui para mim, meu pai. O Senhor pode, meu Deus, me dá sabedoria. O que eu posso fazer para abrir essa garrafa? Como que eu consigo abrir? De repente você vai ter uma ideia, alguma coisa, mas aquela garrafa vai se abrir. Então, a mensagem que eu tenho para passar hoje para vocês é essa. Eu não chamo Deus, eu não coloco Deus na minha vida só quando a coisa aumenta. Não, o problema apareceu desse tamanhozinho, eu já estou chamando o meu Deus para resolver, porque Ele é quem está comigo de dia e de noite. Eu convido Deus para estar no meu dia a dia comigo. Nos probleminhas mínimos do dia a dia, eu já estou chamando meu Deus. E isso me alimenta, isso me fortalece para quando o problema grande vier, eu sei que Ele está ali do meu lado, porque Ele já me deu muitos sinais. Então que você possa passar a ter essa experiência com Deus, a ter a presença dEle, sabendo que Ele é onipresente. Ele está aí do seu lado agora. Feche os seus olhos, ora a Deus, fala com Ele, mostra para Ele esse problema que está afligindo o seu coração. Mostra para Ele a sua causa. Como eu falei no outro vídeo, Ele já sabe de tudo. Ele já sabe que você está passando por isso, Ele já conhece a sua dor, Ele já sabe qual a solução que Ele vai dar para esse problema. Ele só está esperando você dizer para Ele: Pai, eu sei que só o Senhor pode resolver. E eu sei que o Senhor está me ouvindo, Pai. Eu sei que o Senhor é onisciente e onipresente e onipotente. Senhor, entra nessa causa para mim. Me ajuda, revela-se a mim, meu Pai. Me mostra que o Senhor está me ouvindo. Muda essa realidade, muda o meu entorno, muda a minha história. E eu tenho certeza que você vai ver sinais de mudança na sua vida. Um beijo, espero que você possa colocar aqui embaixo nos comentários as vezes que Deus já ouviu a sua oração e te respondeu. Um forte abraço, comenta, curte, compartilha. Manda esse vídeo para alguma pessoa, escolhe pelo menos 3 pessoas para ajudar esse canal a crescer e ativa as notificações, porque eu estou fazendo o possível para colocar vídeo segunda, quarta e sexta, para a gente crescer juntos em fé. Um grande abraço.